na edição de hoje. Contraponto 360. De todos os lados, os fatos primeiro. O banquete dos ricos e a conta que o povo vai pagar. Bancada do agronegócio avança sobre leis de proteção e ameaça o futuro dos biomas brasileiros em benefício de poucos latifundiários. Enquanto o brasileiro comum luta para colocar comida na mesa e enfrentar o calor extremo, em Brasília o clima é de festa para os donos de terra. A chamada Semana da Destruição do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados não foi um acidente, mas um projeto orquestrado. A bancada do agronegócio, que muitas vezes parece mandar mais no país do que o próprio povo, aprovou medidas que são um verdadeiro tapa na cara de quem defende a justiça social. Eles não estão apenas mexendo em árvores. Estão destruindo a nossa capacidade de sobreviver e de proteger o que ainda resta de riqueza natural que pertence a todos, e não a uma elite de botinas luxuosas. A medida mais escandalosa é a que tenta amordaçar a fiscalização por satélite. Imagine você que agora, para multar um desmatador, o governo precisa avisar o proprietário antes. É o mesmo que a polícia ligar para o assaltante dizendo que está chegando para uma revista. Isso não é lei, é um salvo-conduto para a grilagem de terras. O Brasil é um país continental e, sem um monitoramento remoto e eficaz, o crime ambiental vai correr solto nas barbas da autoridade, premiando quem invade terras públicas e desmata ilegalmente para expandir seus lucros individuais à custa do patrimônio coletivo. Mas o apetite dessa elite não parou por aí. Eles querem permitir o desmatamento de campos naturais no Pampa e no Pantanal, biomas que já estão em agonia. Para piorar, decidiram que quem deve cuidar das espécies em extinção não é mais o Ministério do Meio Ambiente, mas sim o Ministério da Agricultura. É literalmente colocar a raposa para cuidar do galinheiro. Como podemos esperar que um ministério focado em produção em larga escala e exportação tenha o mesmo rigor para proteger uma planta ou um animal que atrapalha o avanço de uma plantação de soja? A resposta é óbvia. Não haverá proteção, apenas exploração. A redução da Floresta Nacional do Jamanchim para uma simples área de proteção ambiental, APA, é outro crime anunciado. Na prática, isso retira camadas de segurança jurídica que impediam a invasão e o desmatamento desenfreado naquela região. O que vemos em Brasília é um parlamento que trabalha como um escritório de advocacia para latifundiários e grandes empresários do campo. Enquanto eles ganham isenções e leis sob medida, o povo lá na ponta sofre com a falta de água, com as secas severas e com o aumento do preço dos alimentos causado pelo desequilíbrio climático que essas mesmas leis provocam. Não podemos aceitar que o futuro dos nossos filhos seja vendido em mesas de negociação obscuras no Congresso Nacional. É fundamental que a população entenda que o meio ambiente não é um tema isolado, mas uma questão de sobrevivência e de economia popular. Quem paga o preço da destruição é a gente, em São Luís, no interior do Maranhão ou em qualquer periferia do Brasil. O poder de mudança está na nossa mão, no acompanhamento rigoroso de como cada deputado vota. Se eles votam contra a nossa terra e o nosso futuro, não podem ter o nosso voto na próxima eleição. A solução passa pela transparência absoluta e pela pressão popular organizada. Precisamos exigir a criação de um placar da destruição permanente, onde cada cidadão possa ver quem são os políticos que estão rifando nossos biomas. Além disso, é urgente fortalecer os conselhos populares e as organizações de base para cobrar que o executivo use seu poder de veto contra esses absurdos. A política só serve se for para atender às necessidades de quem realmente precisa, e não para aumentar o cofre de quem já tem quase tudo. Contraponto 360. Como o Banco Master nasceu e floresceu sob a sombra do Planalto. Uma análise sobre a tentativa frustrada de empurrar para o colo alheio a paternidade de um fenômeno que cresceu no adubo da extrema-direita brasileira. Dizem que na política a memória é curta, mas a matemática e o diário oficial costumam ser implacáveis. Há uma tentativa coordenada, quase desesperada, de empurrar para a conta do governo baiano a gênese do Banco Master. A narrativa é sedutora para quem gosta de teorias da conspiração. O Master teria surgido de um suposto acerto nas gestões de Jacques Wagner ou Rui Costa. Contudo, basta uma leitura rápida na linha do tempo para perceber que essa história não resiste a 5 minutos de luz solar. O que houve na Bahia foi o leilão da deficitária Cesta do Povo,
arrematada em 2018 por Augusto Lima num processo público. Naquela época, o Banco Master sequer habitava o imaginário do mercado financeiro. Era um fantasma que ainda não tinha corpo. A verdadeira certidão de nascimento do Master tem o carimbo de Brasília, não de Salvador. No início de 2019, Daniel Vorcaro tentou adquirir o Banco Máxima, o embrião do que viria a ser o Master. Mas o Banco Central, ainda sob o resquício de uma governança técnica anterior, negou a venda. O milagre só aconteceu meses depois, quando Jair Bolsonaro trocou o comando da autoridade monetária. Coincidência ou não, as portas que estavam trancadas se abriram magicamente. Foi sob a égide do bolsonarismo que o negócio ganhou escala, autorização, principalmente, as conexões políticas necessárias para uma ascensão meteórica. O crescimento do grupo não foi fruto apenas do espírito empreendedor, mas de uma simbiose explícita com a máquina pública. O cartão Credicesta, comandado por Augusto Lima, que só se tornou sócio de Vorcaro em 2020, encontrou terreno fértil no Ministério da Cidadania de João Roma, o fiel escudeiro de Flávio Bolsonaro. É fascinante observar como a burocracia estatal, geralmente lenta e pesada, tornou-se ágil e solícita quando o assunto era o crédito consignado para aposentados e beneficiários de programas sociais. Em apenas 2 anos, o banco saltou de 100 mil para quase 3 milhões de contratos. Um fenômeno que faria qualquer gestor de Wall Street chorar de inveja ou de suspeita. A cereja do bolo dessa relação promíscua foi a mudança regulatória feita sob medida. Apenas 16 dias após o braço financeiro do grupo solicitar alterações nas regras de empréstimos, o INSS atendeu prontamente, permitindo que a instituição avançasse sobre a renda dos mais vulneráveis em 24 estados. Não estamos falando de livre mercado, mas de capitalismo de compadrio em sua forma mais pura e ácida. Enquanto a família Bolsonaro bradava contra o sistema, seus aliados mais próximos operavam as engrenagens desse mesmo sistema para inflar o faturamento de uma instituição que se tornou o braço financeiro da nova direita. Agora, com as denúncias batendo à porta e a CPI do crime organizado pedindo explicações a João Roma, a estratégia é a de sempre: a cortina de fumaça. Tentam ligar o escândalo ao PT para diluir a culpa, mas os fatos são teimosos. O Banco Master é um filho legítimo do bolsonarismo, alimentado no berçário do poder central e protegido pelas amizades de Flávio e seus irmãos. A ironia reside no fato de que aqueles que pregam a moralidade cristã e a ordem parecem ter um apreço especial por negócios que florescem na zona cinzenta entre o público e o privado, onde o lucro é garantido pela canetada amiga e a conta, como sempre, sobra para o povo. Contraponto 360. O vídeo que virou crise política e o poder das redes em São Luís. Como os temas virais estão atropelando a comunicação oficial e ditando o ritmo do debate público no Maranhão. O fenômeno viral agora dita o ritmo da política em São Luís e ignora solenemente os canais oficiais do governo. Um simples vídeo de denúncia alcança milhares de pessoas antes mesmo do secretário responsável acordar para trabalhar. A velocidade da rede social atropela a burocracia pesada do gabinete e coloca o gestor contra a parede em minutos. Políticos maranhenses agora vivem sob o monitoramento constante de câmeras de celular em cada esquina da capital. O que antes morria na conversa de calçada ou no balcão da padaria agora ganha legenda, trilha sonora dramática e compartilhamento em massa. A imagem digital constrói ou destrói reputações consagradas em poucos minutos de circulação nos grupos de vizinhos. A disputa de narrativas nas redes sociais se tornou o campo de batalha principal para quem deseja o poder local. Quem domina o algoritmo e entende a linguagem das massas consegue pautar a conversa no grupo de WhatsApp de cada família. O impacto social dessas ondas digitais redefine completamente o que é considerado prioridade urgente para a gestão pública. Crises de imagem graves surgem de onde menos se espera e exigem respostas contundentes em tempo real dos líderes. O silêncio oficial é interpretado imediatamente como culpa ou omissão pelo eleitor que está conectado e exigente. A política tradicional tenta, quase sempre sem sucesso, controlar um fluxo de informação que é naturalmente livre e caótico. Existe hoje um abismo perigoso entre o sucesso de um vídeo engraçado e a solução real de problemas na saúde ou transporte. O engajamento gera milhares de curtidas, mas não garante necessariamente a melhora no atendimento básico nos hospitais da nossa capital. O desafio atual é transformar esse barulho digital em pressão popular legítima por resultados sociais concretos. Narrativas fabricadas tentam mudar o jogo político ao distorcer fatos que impactam diretamente o cotidiano do cidadão maranhense.
A desinformação corre solta quando o tema envolve sentimentos profundos e mexe com a esperança ou o bolso do povo. O Maranhão assiste a uma guerra de versões digital, onde a verdade muitas vezes fica em segundo plano. O impacto social das redes vai muito além do entretenimento e atinge o coração das decisões democráticas locais. Grupos organizados utilizam a força da viralização para expor de forma crua as falhas críticas na infraestrutura das nossas comunidades mais pobres. A política de São Luís mudou para sempre após a onipresença das redes sociais na vida das pessoas. A solução para esse cenário exige que o cidadão aprenda a filtrar a emoção do conteúdo viral e cobra a entrega real. A gestão pública precisa investir em transparência verdadeira e não apenas em equipes de marketing digital eficientes para apagar incêndios. O equilíbrio entre o impacto digital e o trabalho duro de rua é o que define o sucesso de qualquer projeto social. Contraponto 360. Maranhão vive momento de peso inédito nos círculos de poder em Brasília. O Maranhão atravessa um momento singular em sua trajetória política recente, marcado por uma projeção nacional sem precedentes nos quadros da República. A transição de lideranças locais para postos estratégicos no Poder Judiciário e no Executivo Federal não apenas altera a correlação de forças em São Luís, mas redefine o peso institucional do Estado no Pacto Federativo. Essa influência, contudo, traz consigo a responsabilidade de equilibrar as expectativas locais com as rigorosas métricas de governança exigidas pelo mercado e pelos órgãos de controle. No campo econômico, o Estado mantém sua posição como um hub logístico vital para o escoamento da produção do centro-oeste brasileiro. O Porto de Itaqui e a infraestrutura ferroviária associada representam pilares de arrecadação e atração de investimentos. Entretanto, o desafio institucional reside em transformar essa pujança logística em desenvolvimento humano perene, superando gargalos históricos de desigualdade que ainda pressionam o orçamento público estadual e limitam a capacidade de investimento próprio em infraestrutura social. Por Henrique Alvarenga, analista institucional e de economia política. A gestão fiscal do Maranhão enfrenta o desafio comum a muitos estados do Norte e Nordeste: a dependência de transferências federais, como o FPE e o Fundo de Participação dos Municípios. Em um cenário de incerteza sobre as regras de repartição tributária e as novas diretrizes do arcabouço fiscal, a administração estadual é forçada a adotar uma postura de prudência. A manutenção do selo de boa pagadora junto ao Tesouro Nacional é essencial para que o Estado continue acessando linhas de crédito internacionais destinadas à modernização da máquina pública. No âmbito jurídico-político, observa-se uma judicialização crescente das disputas locais, refletindo uma tendência nacional de transpor conflitos parlamentares para as Cortes de Justiça. A harmonia entre o Palácio dos Leões e a Assembleia Legislativa tem sido o fiel da balança para a aprovação de reformas administrativas, mas a vigilância dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas do Estado, tem se tornado mais incisiva, exigindo maior transparência nos gastos e na execução de emendas parlamentares. Como a dinâmica política de São Luís e a influência crescente em Brasília moldam o futuro administrativo e econômico do Estado. Por fim, o futuro do Maranhão depende da sua capacidade de institucionalizar processos administrativos que independam das oscilações de nomes no poder. A transição de um modelo de política personalista para um modelo baseado em políticas de Estado é o próximo passo necessário. Somente através do fortalecimento das instituições locais e da segurança jurídica será possível atrair o volume de capital privado necessário para diversificar a economia maranhense além das commodities e da logística portuária.